Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a prestigiar, assistir mais uma edição do Roda Viva na Rede Cultura, nossa parceira, há 3 anos, estão convidados a continuarem conosco. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, e hoje vamos receber o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, o Dr. Genilson Leite. Agora, digamos assim, oficialmente, são 4 pretendentes à Prefeitura de Rio Branco. O atual prefeito Tião Bocalum disputando a reeleição, o pré-candidato do MDB, Marcos Alexandre, o doutor Genilson, do PSB, e o deputado Emerson Jarude, do Partido Novo. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de entrevistadores e debatedores. E você, aí na telinha, né, aí do outro lado da telinha, digo, nos dando o prazer de audiência. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado a continuar conosco. A gente volta já. Ok, estamos de volta agora para valer com mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Dr. Genilson Leite, seja bem-vindo, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Muniz. Eu agradeço aqui o convite, também fico muito feliz pela oportunidade. Boa noite ao Osmir, boa noite ao Narciso, boa noite aqui aos companheiros que me acompanham, professora Rosinéia, nossa pré-candidata a vereadora, doutor Edinaldo, nosso pré-candidato a vereador também, Jaciara, que está aí na coordenação de nossa campanha, e também a Renata, que está nos acompanhando nessa caminhada. Dizer que para a gente é uma alegria poder estar chegando até este programa tão prestigiado, né? Que é mediado aqui por figuras que considero assim muito qualificadas e que têm uma compreensão política muito elevada em relação aos acontecimentos do nosso estado, que é o Narciso, juntamente com o Osmir, e fico à disposição aí para as perguntas, para a conversa que vocês acharem necessário. Ok. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite, é um prazer, tamanho mesmo, receber o doutor médico Genilson Leite, na minha impressão. Legal. Seguindo o nosso rodízio, o senhor pode começar a série de perguntas. Eu vou começar logo por uma pergunta que me intrigou um tanto quanto. Porque, de repente, não mais que de repente, veio a sua candidatura a prefeito de Rio Branco? Narciso, quando a gente está mais como observador do processo, a sensação é que é de repente, mas não foi tão de repente assim. Houve toda uma discussão pretérita, né? Nós estávamos como pré-candidato a prefeito desde o início das conversas ainda iniciais, onde poucas candidaturas estavam postas. No entanto, nesse transcorrer nós fomos procurados, né? Procurado pelo MDB, procurado pelo pré-candidato do MDB também, e fizemos algumas conversas, essas conversas evoluíram. Nós acabamos flexibilizando e retirando o debate da nossa candidatura e fazendo uma adesão, né, mediante os acordos que foram feitos, e chegou um momento do processo que nós percebemos que esses acordos, e vimos e nos foi dito que esses acordos não iam ser cumpridos. E nós resolvemos retomar e trilhar o nosso caminho, porque entendemos que num processo democrático, numa eleição onde a democracia nos dá a possibilidade de apresentar ideias, se de repente a gente não se sentiu contemplado, se a gente não se sentiu presente no processo e nas ideias, numa aliança que provavelmente nós íamos fazer, nós retomamos e estamos aqui propondo essa pré-candidatura, né, que vai virar candidatura no dia 2 de agosto, com as nossas convenções, e vamos dialogar com a população de Rio Branco.
Doutor Genilson, Sim, o deputado Genilson, Osmir, pode falar. você nessa eleição vai enfrentar duas candidaturas, não falei na terceira, mas principalmente em duas candidaturas extremamente fortalecidas. A primeira tem o apoio do governo municipal e do governo estadual com toda a sua máquina administrativa. A segunda vem de uma tradição que você já fez parte, da esquerda, com o velho MDB, PMDB e outros partidos. E as pesquisas têm mostrado que está polarizado entre os dois. O que eu queria saber é o seguinte: quais as ideias que você vai colocar na discussão, porque nós precisamos começar a entrar no campo das ideias. Campo das ideias, porque hoje, infelizmente, ninguém vota em partido. Esse já foi o tempo. O que é uma pena. O que é uma pena. Partido é permanente, pessoas são passageiras. Correto. Você, então, teria que apresentar algo diferente. Quais são os problemas que você vê assim, que precisariam ser atacados aqui em Rio Branco para que chamasse a atenção da população? Vou dar um exemplo, para não compridar muito a pergunta. Nós, em 1982, quando eu, inclusive, me candidatei a deputado federal e venci, nós tínhamos uma bandeira. Quais as bandeiras? Anistia, a Constituinte, as liberdades públicas, etc, 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 etc. Bandeiras que unia o nosso partido ao povo brasileiro. E fizemos uma maioria enorme. Quais as bandeiras que você pretende levantar nesta campanha, em virtude, em tese, dessa inferioridade que eu me referi, para que você reforce bastante sua candidatura? Você é um homem inteligente. Obrigado, Osmir. Eu vou pegar um fato que aconteceu no calor desse processo emocional, que são as convenções, processo que envolve muita gente com tendência a votar no candidato A ou no candidato B. Mas a última convenção que aconteceu agora no ginásio do SESI, não sei se vocês presenciaram, mas foi, aliás, não sei se vocês viram, mas foi muito noticiado. Uma senhora doente, com câncer, que foi até a convenção apelar para o governador do estado do Acre para ser ajudada, porque não aguentava mais sofrer e esperar que o sistema público de saúde pudesse atendê-la para que ela não morresse a mim. Você percebe que com esse exemplo que eu estou dando, nós notamos de imediato que está faltando por parte do poder público, que está faltando por parte do Serviço Público de Saúde, alguém que se preocupe verdadeiramente com as pessoas, que se preocupe verdadeiramente com os problemas de quem não tem um recurso para se valer por si só. Então eu quero ser um prefeito que, para além de se preocupar com problemas que alguns querem fazer para ser notado no período mais eleitoral, eu quero ser um prefeito que se preocupe com os problemas das pessoas, com a vida delas, né? Que se preocupe no momento em que elas mais precisam da presença do Estado. Eu quero ser um prefeito que melhore o sistema de atenção primária de saúde, que melhore o pré-natal das grávidas, que hoje, por não estarem tendo essa assistência, as crianças estão nascendo doentes, com os problemas neurológicos, e isso acaba tornando essas mães verdadeiras, digamos assim, tutoras para o resto da vida dessas crianças, porque elas não conseguem se desvincular mais. Então, eu também quero ser um prefeito que se preocupe com os idosos que hoje nós temos, Osmir,
uma quantidade de idosos acamados nas casas dos familiares, muitas vezes em situações assim deprimente. Por quê? Porque não tem condições financeiras de cuidar de uma doença crônica que o acamou e lhe deixou em cadeira de roda. Então a gente precisa falar sobre isso nessa eleição. Não se trata apenas dessa polarização emocional para saber quem é mais vermelho, quem é mais azul, quem é mais de direita e quem é mais de esquerda. A gente precisa fugir um pouco desse debate que eu considero que ele está arregado em determinados momentos de hipocrisia, porque tem gente dizendo que é azul e quando você percebe está vendendo aquilo que defende publicamente. Então eu quero ser um prefeito que se preocupe com os problemas reais da população, que de fato tenha interesse não só de fazer o discurso, mas se preocupar com essa questão. Olha só a água no nosso estado, na nossa capital, como é que está. O prefeito atual acabou fazendo a reversão, trouxe para ele, não houve nenhuma modificação em toda essa estrutura que fornece água para a nossa população, na beira de um rio Acre que está secando, nem a curto, nem projeto para médio e longo prazo, não houve nada. E água é tudo na vida das pessoas. O nosso corpo é composto majoritariamente de água. Se falta água, vem as doenças, se falta água, vem as infecções. Então a gente precisa fugir um pouco, parar um pouco com essa polarização aí, para ver quem é mais um, quem é mais outro, e começar a caminhar para o debate dos problemas reais da nossa população. Reforço o prazer de estar conversando com você. Obrigado, Cícero. Sei que, até como sugestão, as suas respostas servirão de escola. Você não é um candidato fanfarrão, nem nada disso. O Osmir lhe deu a oportunidade de você falar muito acerca da sua profissão. Cuidado com os velhos, até porque esse vai ser o problema da humanidade daqui. Nós agradecemos. Você agradece, eu ainda não. Aí o que é que acontece, Genil? Mas Rio Branco, eu conheço todas as 27 capitais do Brasil. Já passei temporadas em todas elas, até por curiosidade. Rio Branco padece de um erro que é a cidade urbanisticamente mais desorganizada do Brasil. Osmir costuma dizer que era uma cidade feia, né, Osmir? Favelão. Favelão. Hoje Rio Branco já está tomando jeito de cidade. Nós já temos avenidas perfeitamente que atendem esse princípio. Então, no campo urbanístico, olha, eu sou engenheiro, agora é a área do meu domínio. O que precisa ser feito em Rio Branco para torná-la uma cidade mais trafegável, mais saudável e mais conveniente? Antes de você responder, eu só quero fazer um acréscimo. É o engenheiro mais antigo aqui do estado, viu? Olha, Narciso, essa questão de tornar Rio Branco uma cidade mais agradável, né, uma cidade que forneça melhores condições para a sua população viver, transitar, se divertir, a gente não precisa, no meu ponto de vista, inventar tanto, né? E eu não quero ser, né, o prefeito que, apesar de ter a decisão política das coisas, eu não quero tirar coisas de dentro da minha cabeça por convicção própria e achar que aquilo é o que tem que ser feito antes de consultar ou de ter um corpo técnico preparado, que estude, que seja capaz de encontrar os principais entraves da mobilidade urbana, do problema de água, de esgoto na nossa capital. Mas veja bem, dialogando de forma mais rápida com o seu raciocínio. Rio Branco, se você pegar o mapa de Rio Branco,
e olhar por cima, você vai ver que nós temos vários bairros que estão pertinho do outro, mas que esta população, para poder transitar de um para outro, tem que vir nos eixões principais da nossa capital, que são as avenidas, que nos momentos de alto fluxo, que é pela manhã, 7 da manhã e no final do dia, elas não têm outra alternativa a não ser vir para as avenidas principais, passar o estresse do trânsito, do congestionamento, né? Ao invés de construir, né, ou ao invés de manter este modelo, seria interessante conectar esses bairros de maneira barata, com vias alternativas, para que a população pudesse transitar com mais facilidade. Mas isso não é tudo, nós temos uma outra questão. O Acre está se tornando um dos estados do nosso país com maior ondas de calor, né? Mais quente. Hoje, ar-condicionado em carro e na casa da gente não é mais nenhum tipo de vaidade, é uma necessidade. Muita gente não tem condições de ter. Mas a gente saiu da floresta, eu vim do Seringal, muitos vieram do Seringal, mas parece que as cidades acreanas pegaram, e os gestores acreanos pegaram o pavor pelas árvores. Eles derrubam todas as árvores das avenidas principais. Você pega aquela Chico Mendes, ela está feita de pedra de uma ponta a outra. Aí coloca uma palmeirinha que trazem lá do sul, e aí as árvores com copa que geram sombra, que são capazes de gerar conforto térmico para a nossa população, para você transitar nas avenidas a pé, elas não fazem parte da arquitetura urbana da nossa capital. Então a gente precisa, né, fazer isso, a gente precisa trazer as árvores para dentro da cidade para dar conforto térmico, para as pessoas poder transitar. Você pega ali do INTO para a fundação, que hoje uma coisa é realizada, um exame é realizado num canto, a consulta é noutra. Se um doente ou um familiar de um doente tem que sair do INTO para a fundação, é capaz de ele chegar ou no INTO ou na fundação já desmaiando de tanto calor, do sol quente que nós temos aqui. E não tem nada, nenhuma arborização naquela região capaz de gerar esse conforto térmico. Então, falei dessa possibilidade de a gente melhorar a mobilidade conectando os bairros, né? Essa questão do conforto térmico, que nós temos que pensar no que se refere também a ambientes agradáveis. O ser humano é trabalho, o ser humano é família, o ser humano também é diversão. Mas já faz muito tempo que, do ponto de vista de diversão, de praças, de espaços novos, né, para a população poder descontrair, para poder recriar, não é feito nada. A última coisa que foi feita foi o parque aqui, né, porque o da maternidade foi abandonado em função da insegurança, e o parque aqui do IP, que, salvo engano, foi o Tião que fez, né, fez ali o Lago do Amor, e que hoje virou a atração principal de Rio Branco, né, e que a maior parte da nossa população, para poder descontrair, para poder sair de dentro de casa, no final do dia vai para lá, mas não dá mais para caminhar lá, nem estacionar, nem caminhar, porque a população está indo toda para lá, as pessoas disputando espaço com as bicicletas, e não dá mais praticamente. Precisava-se que o Estado e também o prefeito da nossa capital pensasse alternativa para essa população. Essa parte também da água, que é algo importante. Vamos fazer o seguinte, sobre a água, vamos falar daqui a pouquinho. Pode ser. Tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E claro, você vai continuar conosco, porque o programa está bom e a tendência é ficar ainda melhor. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui desde o início do programa a conversar com o Dr. Genilson Leite, ex-deputado, médico e pré-candidato a vereador à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB.
Continue então, doutor, sobre agora, especificamente sobre a água. Aliás, semana passada tivemos um problema sério, talvez um dos mais sérios da nossa história, com aquele desastre que aconteceu ali, né? Desabou toda a estação de captação e tratamento. Exato, Muniz. Eu falava sobre a água, que é algo primordial para as nossas vidas, né? E tratar esse assunto, ele precisa ser tratado de maneira muito séria. Não pode ser com bafo, com frases de efeito, para você poder dizer, não, deixa comigo, eu vou reverter para a prefeitura e mata o problema no peito. Não é simples assim. Às vezes isso até ganha voto, mas lá na frente você perde. Como a gente está vendo que foi feita a reversão, mas nenhuma modificação foi feita nesse sistema que fornece esse recurso tão vital para a nossa população. Então nós precisamos ter projetos de curto, médio e longo prazo para essa questão da água, porque a gente tem que dialogar com todos os aspectos disso, né? E os projetos a curto prazo, você não consegue fazê-los sozinho. Arrebentou a barragem lá, a estação de captação. Isso. E o que o prefeito fez? Correu para Brasília, para quê? Para pedir apoio para quem? Para o governo federal. Por quê? Porque não resolve sozinho. Então, a gente precisa fazer projetos e pactuar a ajuda entre capital, Estado e governo federal, nesse programa PAC, para que a gente possa modernizar a nossa estação de captação e ampliar também as nossas redes, que foram feitas já há muito tempo e perdem grande parte da água que hoje é tratada de forma caríssima, né, e que chega já nas casas com uma perda muito elevada. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa tentar fazer de maneira imediata. Mas a gente tem que dialogar com o futuro. Você vê o Bujari, que está aqui do lado de Rio Branco, chega um período do ano, não tem mais água para beber. É caminhão-pipa. Então, a gente tem que pensar também a modelo que já foi feito por outras capitais e por outras cidades brasileiras, um reservatório natural. A gente precisa aprender, inclusive, com a geografia do nosso estado. Quando você viaja por cima dos rios acreanos, você percebe que os próprios rios, eles sacam e ficam aquelas lagoas imensas que de inverno a verão, elas não se acabam. Então, a gente precisa pensar, utilizando a inteligência, utilizando a ciência, você precisa pensar que no entorno de Rio Branco, algo que vire uma represa, aliás, não uma represa, que vire um reservatório, porque eu acho que fazer represa no Rio Acre, com o tipo de solo que nós temos, com a força dos rios no período invernoso, eu acho que não é, no meu ponto de vista, mas os técnicos aqui devem falar isso, não é um negócio, mas um reservatório, a esse modelo que eu estou falando, é muito viável. Porque olha só o sofrimento para captar a água agora, que a lâmina de água do Rio Acre está lá embaixo. Então a gente precisa pensar nisso para o futuro, porque senão, com a população que cresce, como a nossa na capital, né, hoje só quem está construindo novos bairros aí são os condomínios, porque o poder público não construiu mais. O que acontece? A nossa rede também está sendo levada de qualquer maneira, né, para as casas das pessoas e não tem uma coisa ordenada. Então a gente precisa pensar tanto a curto, a médio e a longo prazo. E assim, quando eu fazia medicina, eu tinha uma colega que ela era filha de um presidente de um país ali na América Central e que lá não tem quase que água doce. Eles tiveram que o plano diretor do país, salvo engano, era Belize, ali naquela região da América Central. Eles tiveram que fazer adaptações nas casas. O plano diretor, todo mundo que fizesse casa tinha que construir sistema de captação de água da chuva e armazenar em cisternas para usar essa água, porque a água para beber eles tinham que dessalinizar. Então, é um processamento caro e você não pode utilizar essa água que é obtida com alto custo para jogar no vaso sanitário, para lavar a calçada, para esse tipo de coisa. Então, a gente tem que pensar também para o futuro, à medida que os condomínios, que as casas populares vão sendo feitas, ao invés de colocar aqueles aquecedores em cima dos tetos,
né? A gente tem que colocar ou adaptar ou criar um sistema de adaptação nas casas para que essas chuvas que a gente tem aqui na metade do ano, elas captem essa água, que essa água vá para uma cisterna e que essa água fique sendo usada para poder, né, servir de água para vaso sanitário, para lavar calçada, para lavar carro, para aguar planta, porque é muito caro você tratar a água aqui. Você trata a água e aí a pessoa coloca na caixa e aquela água tratada vai para o vaso sanitário, vai lavar casa de cachorro, vai lavar calçada, esse tipo de coisa. Então a gente tem que pensar essas coisas, porque senão nós que estamos vivendo na Amazônia, nós não nos transformaremos em sustentável. Perfeito, deputado. Primeiro, eu concordo que as cidades da Amazônia, eu diria só aqui do Acre, mas da Amazônia em geral, tem ojeriza, a floresta. Não sei se é porque eles conviveram tanto com mato, né? Desde que nasceram, vivem só com mato. Eles querem preservar o que está aí, mas não plantam na cidade. Porque eu estive em Caracas, na Venezuela, tem bairros que ninguém uma árvore encostando na outra. Não vê o céu, não só... vê o sol. É. E é agradável de caminhar Agradável pelas de caminhar. ruas. Mas aí eu entro numa questão que eu costumo aqui toda semana abordar, que é a questão do preservacionismo ambiental. Narciso, agora mesmo os 2 prefeitos de Porto Walter e Taumaturgo decretaram emergência. Por quê? Porque está com 1 metro d'água o Bijuruá, lá para cima. 1 metro d'água. E para Taumaturgo, você tem que vencer uma cachoeira. Então não há mais como transportar produtos, inclusive alimentícios, seu Muniz. Só pode ir de aviãozinho. E a pista é pequena. Pista pequena. Eles fizeram uma reivindicação, tratadamente prefeito de Porto Walter, de uma estrada, acho que de 100 e poucos quilômetros, não sei aqui, precisar o tamanho, para Cruzeiro do Sul. Para Cruzeiro do Sul. Aí vem o Ministério Público, não sei se esse rapazinho que está aí no Ministério Público conhece o Ministério Público Federal, se ele conhece a realidade do Acre, se ele já andou por essas cidades, que geralmente são jovens que passam no concurso e vêm logo para cá, estão estreantes sempre nos estados menores, que é uma pena. Não vem aquele homem com experiência de vida, etc e tal. Aí o que acontece? Entrou com ação, ele diz que não foram cumpridas regras ambientais, isso é que está proibido. A população fazendo movimento da rua. Hoje, uma população de um município desse tem menos poder que uma ONG. A população de um município desse abandonado tem mais poder que uma ONG. O que é um absurdo. O que é que você acha e você vai fazer parte, sendo eleito, do conjunto de prefeitos? Qual a sua ideia para resolver esse problema? Olha, Osmir, eu sou daqueles que não dialogo com os extremismos desse debate ambiental. Ótimo. Eu não sou o 100% preservacionista, mas eu também não sou aqueles que acham que para que haja progresso, a gente tem que derrubar a floresta completamente. Eu entendo que a vida, ela requer sempre moderação, ela requer sempre observação e requer sempre que a gente encontre a maneira mais equalizada de resolver os problemas. Olha só, a natureza está nos dando, você colocou no mesmo exemplo 2 questões, o rio está secando, então é uma realidade, né? Mas, por outro lado, a gente precisa que a população respire e sobreviva, então a gente precisa abrir a estrada. No plano do desenvolvimento e da agricultura,
Eu também sempre defendi isso. Eu acho que nós temos muita terra já descoberta. Acho que esse discurso fácil de continuar derrubando para produzir é um discurso fajuto, né? Porque quem tem as ferramentas para poder ajudar no desenvolvimento, que é o poder público, não está fazendo conforme deveria fazer. E o que é o conforme deveria fazer? Nós, enquanto Estado, enquanto capital, nós não somos autossuficientes nem em hortaliças. Nós não temos aqui na nossa região capacidade de abastecer uma quintanda com frutíferas. Nós não conseguimos, já há muito tempo, alimentar pequenas agroindústrias despolpadeiras de fruta. Por quê? Porque a gente não produz, com exceção do café que agora está metendo a cara, né? Nós não produzimos em escala comercial para poder fazer nascer uma agroindústria que oxigena o comércio e que assim gera trabalho e renda para a população. Então, é preciso que a gente saia desse discurso que tem que derrubar a floresta para poder produzir e a gente dialogue com os verdadeiros gargalos. E qual é o gargalo? Os estados que se desenvolveram nesse aspecto, eles colocaram, sabe o quê? Máquina na mão do pequeno produtor. Eles colocaram mecanização, eles colocaram calagem, eles colocaram adubo para melhorar as condições do solo e as pessoas... Produtividade. Não dá para produzir no Acre, um estado quente que nem o nosso, nos modelos de antigamente, que a população era pequena, as cidades também, e qualquer coisa alimentava a cidade. Hoje, produzir no Acre, com machado, com enxada, com teçado, não dá conta, porque a população cresceu, os supermercados são enormes, e não dá com um roçadozinho de 1 hectare, 2 hectares, você abastecer nada. Então, a gente precisa... Mas fazer uma ligeira parte. Uhum. Foram feitos o zoneamento agroecológico, econômico, social pelas assembleias e governo de estado. Uhum. Dizendo, olha, aqui pode plantar, aqui não. Uhum. Aqui serve para a pecuária, aqui tem, definindo isso aí. No entanto, isso nunca foi levado a sério. Uhum. Segundo ponto, nós temos apenas 13% do nosso território devastado, aí incluindo as cidades, as estradas, todos os núcleos. E mais grave, isso contando para alguém civilizado, ninguém acredita lá fora, no mundo europeu, Estados Unidos, você é proprietário de 1.000 hectares, só pode usar 80%. E os 20 com uma série de restrições. Como é que também nós vamos produzir sem terra? Claro que as pessoas, não, tem muita área degradada. Mas o que é que o governo tem feito para aproveitar essas áreas degradadas? O doutor Genilson responde no próximo bloco, ok, doutor? Correto. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre de hoje. Até já! Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Como sempre, contamos aqui com a presença do nosso chargista, caricaturista, Daniel Cabral, o Dan, dando o retoque final aí na caricatura do Dr. Genilson. Ao final do programa ele vai levar mais uma arte para o seu escritório ou para o seu consultório, ok, doutor? Ok. Registramos também aqui, como o doutor já disse, a presença ou as presenças de Renato Oliveira, Jaciara Rodrigues, e também dos pré-candidatos a vereadores, a professora Rosinéia e o doutor Edinaldo Muniz. E falando do Ednei foi o nosso colaborador aqui. É teu parente? É da família. E o Isaac? Edinaldo Muniz, pré-candidato a vereador. Sejam bem-vindos. Calma, estou vendo ele. Isaac Ronald. Com 2 T's e um I no final. Sejam bem-vindos também. Pré-candidato também. Mas, Muniz, deixa eu fazer uma correção. Pode.
dos 80 e os 20, os 20 e 80. Tem tempo. Quando eu disse para o doutor Genilson que quem tem 1.000 hectares, um exemplo, só podia aproveitar 80, é o contrário, só pode aproveitar 20. 80 tem que ser preservado, não pode ser, é intocável. Só pode aproveitar 20. Isso. No centro-oeste, se não me engano, são 15%, uma coisa assim, 20%. No nordeste são 35%, 30%, não me recordo bem. Agora, 80%. E o Narciso diz, mas o interesse do mundo não permite. O mundo não interessa mais porque eles já fizeram o que tinham que fazer antes. E se industrializaram. E ficaram ricos. Nós não podemos viver com essa miséria, a floresta bonitinha aqui para vocês ver, e a miséria de baixo. Doutor Genilson, nós já estamos no terceiro bloco. Você não veio para cá com o objetivo único de trazer problemas que necessários sim, mas não tão importante quanto se discutir em que nós devemos votar daqui a 60 e poucos dias para o prefeito de Rio Branco. Claro que há desafios que me parecem intransponíveis. O problema de abastecimento de água de Rio Branco talvez seja um desafio ainda a ser planejado como a gente vai enfrentar. Vê a situação do Rio Acre aí hoje. E a tendência disso é piorar, não é melhorar não. Vai ter que ter interferências outras para evitar que haja um colapso. Então, vamos nos ater, pelo menos eu vou me ater, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Só para não ficar pergunta sem resposta, a sua observação é oportuna. O senhor fala rapidinho sobre o zoneamento e também sobre a questão, e aí a gente segue o Muniz? O ritmo. Rio Branco já está dando um bom exemplo. São Paulo tem 12 candidatos a prefeito. Minas Gerais tem 14. Rio de Janeiro tem 11. Aqui até então tinha 3. Surgiu o quarto candidato com o seu... E diria o seguinte, nenhum dos 4 é uma ameaça. Nós não temos que escolher o pior. Nós temos que escolher o melhor. Geralmente, na disputa passada para presidente da República, se votava em Lula para não votar em Bolsonaro. Foi o meu caso. Votei no Lula para não votar em Bolsonaro. Ou se votava em Bolsonaro para não se votar em Lula. Eleição não é para se excluir o candidato, é para se escolher o melhor. Nesses 4 nomes que estão postos, o senhor seria capaz de me convencer que é o melhor para eu votar no senhor? Dialogando com o que o Muniz pediu para me responder, que o Osmir pergunta e depois eu viro a resposta para o que você me perguntou. Osmir, olha só, tem coisas que uma prefeitura ou um prefeito pode fazer e tem outras coisas que ele não pode fazer, embora tendo a compreensão que à medida que a população cresce, nós temos que aumentar a capacidade ou a nossa área para poder produzir. No entanto, hoje, com as ferramentas que nós temos no setor produtivo, se elas fossem eficientes o suficiente para mecanizar, para poder fazer calagem, adubação, certamente a área que nós já temos descoberta era o suficiente para alimentar Rio Branco. Você vê o Rio Grande do Sul, desse tamanhozinho, às vezes até terrenos montanhosos, hoje é uma economia forte. Por quê? Porque soube aproveitar e usar as tecnologias para produzir, né? Eles já não estão mais na economia agrícola, eles já estão na economia industrial, porque eles já avançaram para a agroindústria, são grandes produtores de vinhos, entre outras coisas. Mas olha só, Narciso, sobre sua pergunta, eu entendo que a população, ela
dá oportunidades. Você vem, se apresenta para a população e a população dá oportunidades. Olha para o político, vê se identifica afetivamente com ele, vê se identifica do ponto de vista das ideias, da proposta, dos perfis. A gente sabe que só isso não é suficiente para eleger alguém. A gente sabe que as ferramentas de uma eleição, a máquina, o time, as alianças, elas jogam um papel também interessante. Mas o que eu tenho para dialogar com o eleitor da nossa capital? Eu tenho para dialogar com ele sobre as ideias, porque eu não tenho máquina e a minha aliança é com o povo e não com partidos ou detentores de mandatos. E olhando para as duas candidaturas que em tese estão polarizadas, a gente percebe elas envolvidas em todo esse conjunto de debate emocional, azul, mais azul, né, vermelho, mas a gente olha para a nossa capital ao mesmo tempo e ver que a oportunidade que a população já deu para eles dois, nós temos a capital com as características que hoje ela está. Uma Rio Branco, que o que ela ganhou foram coisas feitas mais por intervenções de governo do que pelas gestões desses dois que estão concorrendo, né? O último, que está ainda no governo, ele vendeu uma esperança para as pessoas, a do produzir para empregar, né? E essa produção não chegou, esses empregos, os jovens estão indo embora para onde? Para o sul, né? Alguns entrando na criminalidade. Você dá uma olhada para os processos de modernização da nossa capital, você não vê nada de novo, nada atrativo. Se você tem a condição de sair um pouco da nossa capital e ir para outras cidades em outros estados, você percebe que até as cidades de Rondônia, que não são capitais, elas estão avançando mais do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, do que a nossa própria Rio Branco. Então, há a necessidade de renovar, há a necessidade de oxigenar e de trazer e de dar oportunidade para novos personagens da política. E eu sei de onde eu vim, eu cheguei até aqui à custa de muitas dificuldades, né? Trabalhando, me dedicando, estudando muito, e toda vez que eu peguei um mandato político, dado pela vontade popular, eu me dediquei bastante para poder corresponder à altura. E eu costumo dizer, Narciso, que a coisa mais preciosa que nós temos na vida é o tempo. E onde a gente coloca este tempo é que demonstra um pouco da nossa responsabilidade, mais com o nosso interesse pessoal ou com o nosso interesse coletivo. Eu, podia utilizar o meu tempo de vida para cuidar mais dos meus interesses. Mas estou me dispondo por entender que, por chegar até aqui com muita dificuldade, eu posso ajudar muitos acreanos, eu posso ajudar muitas acreanas a terem oportunidades parecidas com o que eu tive. Acreanos esses que estão morrendo, estão sendo presos, estão indo embora da nossa capital. Por quê? Por falta de oportunidade. Então eu quero ser um prefeito para oxigenar a esperança das pessoas, para melhorar a saúde, para modernizar a nossa capital, para que a gente, Osmir, tenha como convidar alguém lá de outros estados para visitar a nossa capital, e quando essas pessoas chegam até aqui, dizem, olha, Rio Branco, é uma capital bonita, moderna, agradável, né? Com arborização agradável, com avenidas que não são coxas de retalho, é buraco aqui, buraco ali, né? Uma capital que aderiu esse conceito de cidades inteligentes, que estão utilizando os recursos públicos de maneira mais inteligente, está diminuindo o peso da máquina pública e está aplicando os recursos onde principalmente eles precisam ser aplicados, na necessidade das pessoas. Então é para isso que eu pretendo e tenho interesse de ser prefeito. Cuidar da minha vida eu podia cuidar, né? Mas sem problema. Sem problema. Mas eu entendo que a gente está aqui neste mundo não é só para resolver os nossos problemas, é para dar nossa contribuição para que a sociedade possa avançar, para que a sociedade possa melhorar. Como é que o senhor pretende, rapidinho, como é que o senhor pretende quebrar essa polarização e forçar a barra para o segundo turno? Quem quebra a polarização é o povo. E o povo estava nessa dicotomia porque olhava para um lado
e olhava para o outro e procurava qual era o menos pior. E um estava votando num porque não queria votar no outro. Eu acho que agora a gente traz uma novidade, traz um nome novo, traz uma proposta diferente, traz um perfil diferente, e eu acho que essa é uma grande oportunidade de a população se reposicionar. Prefeito. Obrigado, Nosso recebo. pré-candidato a prefeito. Eu, quando insisto em abordar temas econômicos, porque eu acho que isso é fundamental. Embelezar a cidade é um papel da prefeitura, ficar agradável. Mas nós precisamos gerar emprego, renda e impostos para cumprir o papel. É por isso que eu insisto tanto. Um dia desse eu li uma declaração do Aldo Rabelo, que foi nosso presidente na Câmara dos Deputados, foi colega nosso. Eu era deputado quando ele era presidente? Pois é. Um homem que era do PCdoB. Né? Um PCdoB mais moderno. Ele usou uma frase que retrata bem a nossa realidade hoje com relação às prefeituras. Ele disse que o importante prefeito de um município amazônico, importante prefeito de uma cidade importante da Amazônia, disse para ele: eu não sou o maior empregador hoje do município. O maior empregador são as facções. Que é uma frase extremamente preocupante, quer para o desenvolvimento do município e do estado e do próprio país, que enquanto houver norte e nordeste empobrecidos, isso aqui jamais será uma grande nação. Jamais. E, ao mesmo tempo, é preocupante sob o ponto de vista econômico. Eu gostaria de ouvir essa sua opinião sobre o que o Aldo Rabelo disse. Osmir, ontem eu estava na FEComércio. Tive uma reunião com os empresários para poder ouvi-los, né? Os responsáveis pelos mais diferentes segmentos da indústria, para poder ouvi-los o que eu, na condição de pré-candidato, daqui no dia 2 candidato, e se Deus quiser prefeito, poderia fazer para elevar a capacidade da indústria no nosso estado a gerar emprego e renda para a população. E eles me mostraram um cenário em que muitas indústrias estão fechando, inclusive as indústrias que fabricam tijolo aqui estão fechando. Por que estão fechando? Por conta das burocracias, porque o poder público não é que tem que impulsionar a economia. O poder público, ele tem que facilitar com que o comércio, com que a indústria impulsione a economia. E no nosso estado, nós insistimos em querer, na nossa capital, que o Estado e que a máquina pública seja o principal empregador quando a gente burocratiza os processos para que o comércio, para que a indústria possa se desenvolver. E eles me alencaram uma série de fatores que são entraves para que essa indústria embrionária, carente de matéria-prima, possa crescer. Então, eu, na condição de prefeito, eu quero dialogar com isso, porque não adianta a gente achar que nós vamos resolver o problema da violência, da juventude que está entrando no crime, com medidas, né, apenas do emprego público. Não vamos resolver isso. A gente tem que deixar a agricultura crescer, o comércio crescer, a indústria crescer, porque a violência, ela é filha da pobreza. O crime é filho da miséria. O faccionado, ele é o filho de quem? Do meu vizinho, do seu vizinho, daquela pessoa que veio do seringal, daquela pessoa que chegou aqui sem expectativa nenhuma, porque lá não conseguia mais tirar da floresta a sua sustentabilidade e veio sonhando com que na escola o filho ia estudar e chegou aqui, o filho se perdeu, né, encontrou um caminho fácil ali, não foi mais para a escola e se perdeu. Então, por quê?
por conta que as oportunidades no Acre, elas estão escassas. E se o Estado e se a Prefeitura não fizer contraponto a isso, facilitando o crescimento da agricultura, do comércio, da indústria para gerar emprego e renda, não tem jeito, não tem saída. É uma ciranda sem saída. E a ciranda é pobreza, violência, aprisionamento, cemitério e a gente pagar muito alto pelo sistema de segurança que cada dia é mais necessário. A gente está discutindo até, nós estamos pensando até em criar uma polícia municipal, né? O nosso plano de governo está querendo dialogar com isso por conta que o patrimônio público está sendo depredado. Se você chegar ali nas praças de Rio Branco, ali no centro, aquilo ali tudo está abandonado. Mas por que a gente está pensando nisso? Por conta que a gente está vendo a violência tomar de conta da nossa capital e do nosso estado. Enquanto a gente deveria estar investindo, sabe em quê? Em escola, em educação, em oportunidade. Os nossos estamos chegando ao final do programa. O senhor faz a pergunta já, suas considerações finais. Genilson, o meu Osmir, até a idade justifica, né? Tu me admira, né? Tu me admira. Ele está fazendo os questionamentos absolutamente procedentes. Obrigado. Mas se nós tivermos de fazer uma análise global, a nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, 55% do seu território está sendo comandado por organização criminosa. Ora, se isso está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo... Que é a principal cidade turística do país. Mas eu vou voltar novamente à candidatura, à sua candidatura. Isso. Porque a sua candidatura, de qualquer maneira, causou um rebuliço. Ela e a candidatura do Jarude, do Emerson Jarude, asseguram que haverá um segundo turno. A minha avaliação. O senhor estará no segundo turno? Confia que vai chegar lá? E com quem o senhor gostaria de disputar esse segundo turno? Então, a gente, quando se movimenta, a gente sempre se movimenta movido pela esperança, mas também com os pés no chão. Se eu fosse analisar apenas as variáveis do pragmatismo eleitoral, eu ia lhe dizer, olha, Narciso, nós poderemos levar essa eleição para o segundo turno. A análise que você já fez. Talvez eu não esteja lá. Eu poderia analisar por esse aspecto. Por quê? Porque as máquinas têm força, as máquinas têm poder, né? Os times que estão organizados, como vocês já definiram aqui no início, também têm poder. Mas nem sempre a vida, ela é tão exata e a política é tão exata como alguns acreditam que seja, né? Às vezes tem gente que dorme prefeito e acorda na balsa, né? E eu acho que a população de Rio Branco e a nossa capital já tem um tamanho suficiente para não se mover apenas pelas forças das máquinas. As pessoas observam, as pessoas notam, né? E as pessoas também rejeitam determinados estilos e modelos de governar. Eu estou acreditando nisso. E estando no segundo turno, para mim, não farei distinção. Posso estar com qualquer um, vou continuar apresentando as minhas propostas, vou continuar apresentando os meus projetos e dizendo para a população que a mesma disposição que eu tive na pandemia, né, enquanto estava deputado, que me afastei do parlamento, naquele momento de clamor e de necessidade da nossa população, arriscando ali a minha vida, a mesma disposição que eu tive ali para cuidar da população de Rio Branco, se prefeito for, eu irei dedicar a minha vida também para cuidar dos problemas da nossa população. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu quero pegar uma carona. O pior é que não tem mais tempo para nada, acabou. Você vai só pegar, as considerações finais. Mas eu vou só... O diretor está mandando. Eu comparo muito a disputa eleitoral com o futebol. O ano passado,
Eu não tenho paixão, sou torcedor de nada, embora lá em casa a bunda de flamenguista. O ano passado, o Botafogo do Osmi Lima, Aliás, toda vez que tu falar um Botafogo, há uma lei no país que obriga a levar. A briga o leva. Botafogo de Osmi Lima praticamente virou campeão. Virou campeão. Aí, porque não estava preparado, nos 3 últimos jogos, perdeu o título. O Botafogo já está novamente em primeiro lugar. Que maravilha. Hein? Então, isso pode acontecer na disputa pela prefeitura. Não, mas deixa eu dar um exemplo mais prático acontecido aqui. Osmir, aqui suas no considerações estado. finais do programa Depois já eu acabou. faço as considerações. Na eleição de 90, em que eu fui candidato a governador pelo PMDB, começou o seguinte, o Branquinho tinha 63% de pesquisa. Você lembra disso, tá? Me lembro. Eu estava em segundo lugar com 11%. O Edmundo Pinto tinha 4%. E o Jorge Viana, 3%. Abrem-se as urnas. O Edmundo Pinto vai para frente, o Jorge Viana, segundo lugar, eu em terceiro e o líder, o último. Isso tudo pode acontecer em política. pode acontecer. Mas Daniel foi Cabral. Peraí, que eu ainda não agradeci a Não, eu só presença pedi para ele vir para cá enquanto isso. do Genilson Leite, aqui no nosso programa. Foi uma satisfação enorme tê-lo aqui. Espero que você tenha sucesso na sua obrigado. campanha. Procure ir para o campo das ideias. Esqueça adversário. Vá para o campo das ideias, mostre o que tem que ser feito a favor de Rio Branco. Rio Branco é uma cidade empobrecida, muito empobrecida ainda. Acho que nós somos o segundo estado mais pobre do Brasil. Precisamos melhorar essa situação. E eu acredito no campo das ideias. Não acredito, eu tenho horror a populismo. Eu tenho horror àquele cara que faz aquele discurso de ocasião, achando que vai, com um passo de mágica, transformar todos em felicidade. Isso é mentira. A luta é grande para transformar a cultura, o desenvolvimento e a vida de um povo. Obrigado. Felicidade. Vem para cá, Daniel Cabral, por gentileza. Aí, doutor Genilson. A sua arte estampada aí no Olha aí. papel. Gostou? Gostei muito. Ele fez sem óculos. Tem Muito uma com obrigado. óculos, ele fez agora sem óculos. Olha aí. Gostou? Aí, Márcio. Ficou legal? Parece que eu estou mais jovial. né? Legal. Chegamos ao final do programa, agradecendo a você pela audiência, doutor Genilson. Foi um prazer conversar com o senhor. Suas considerações finais. Foi um prazer tê-lo conosco, ok? Obrigado, Muniz. O prazer foi meu. Obrigado, Osmir, Narciso. Para mim foi uma satisfação compartilhar com vocês um pouquinho este momento aqui, as nossas ideias, o que a gente pensa enquanto pré-candidato a prefeito, se Deus quiser, futuro candidato e com a vontade do povo, prefeito de Rio Branco. Obrigado. Muito obrigado, boa sorte. Muito obrigado também a você pela audiência. Só que você não precisa mudar de canal, não precisa desligar o seu televisor, porque eu vou apenas mudar aqui o Blazer e volto na sequência para apresentar mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, também aqui no canal 8.1, a sua TV Rio Branco, Rede Cultura. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.